Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos falar da classificação em cima do CSA na Copa do Brasil, o Vasco botando alguns milhões no bolso, um dinheiro muito bem-vindo. Falar um pouco dos destaques do jogo, falar um pouco sobre Rayan, Tietê, Jair, Felipe Coutinho e também já virando a chave e projetando o jogo contra o Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro, onde a gente costuma ter um bom resultado em cima dos caras. Mas antes de mais nada, peço vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ajude esse canal a crescer. Valeu, galera? Então, vamos começar pela classificação. Era uma classificação importante, onde no primeiro jogo, para mim, não foi um bom resultado o empate. Eu esperava uma boa vitória ali em cima do CSA, até pela mobilização deles de classificação da Série B para a Série A. Então, acho que o Vasco, não meio, independente disso, tinha obrigação de ir lá e ganhar, porque a gente investe mais, estamos na Série A, somos um time tradicional e a vitória teria que ter vindo. Mas não veio. Veio em São Januário, dando uma alegria e satisfação de um final de semana tranquilo para a galera que foi prestigiar o nosso time. Um jogo bom de levar filho, tirar foto, ter uma lembrança positiva, numa vitória consistente. Apesar de ter sido um jogo de dois tempos distintos. O primeiro tempo de Almanac, muito bom, onde o Vasco não deu chance alguma ao CSA, possibilidade zero de gol do CSA. Porém, o segundo tempo já foi um segundo tempo um pouco mais distinto. O Vasco, no decorrer do jogo, teve o domínio do jogo, porém deu muito espaço. Tanto é que tomou um gol, mais uma vez, falha da zaga. Não gosto do Hugo Moura junto com qualquer outro zagueiro que seja. Para mim, o Hugo Moura tem que ser volante e o Vasco tem que correr atrás de dois zagueiros para consertar esse problema que a gente tem em relação à zaga. Mas tirando esse segundo tempo ruim, onde a gente tomou o gol e trouxe até uma certa instabilidade para quem estava no jogo e para a gente em casa mesmo tendo 2 gols de diferença, no decorrer o Vasco continuou o domínio, criou mais jogadas de gol, porém não foi efetivo em converter em gols. E isso é perigoso, porque contra um adversário mais qualificado, é como eu falo, acaba colocando o adversário no jogo e o jogo muda de uma hora para outra, de um tempo para outro. Então o Vasco tem que melhorar isso, tem que melhorar passando por 2 contratações de zagueiro que eu acredito que sejam melhor para esse elenco agora, né? E vamos falar dos jogadores. Rayan, espetacular, chamou a responsabilidade mais uma vez, deu passe, fez gol, deu drible, chamou falta. Muito boa a partida dele, uma partida muito grande. O Felipe Coutinho, ele conduziu o meio-campo enquanto ele tinha fôlego, mas esse é o problema. Ele não consegue ficar 70, 80 minutos em jogos e já deu tempo suficiente dele condicionar isso. Agora, se é uma condição que ele vai levar até o final do ano, não permanecendo até os finais dos jogos, pelo menos que ele consiga entregar um placar encaminhado. Para mesmo a gente sabendo que os reservas, que não tem a qualidade próxima que os titulares têm, que consiga manter um placar, por ser um placar elástico, que nos dê tranquilidade quem está em casa e para eles mesmos dentro de campo, para não ter nenhum problema, nenhum desequilíbrio psicológico e dentro do jogo, que é o que acontece muito. O Garré, na minha concepção, entrou ok, pecou em segurar, sempre dá um drible a mais, uma penteada a mais na bola, porém, das apresentações, das poucas que ele teve, essa para mim foi um pouco melhor, ele deu um passe bom, bonito, não me lembro para quem, em direção a um gol, um típico passe de meia, que não foi convertido a gol, mas foi um bom passe. Então, assim, espero que ele consiga entrar mais vezes e entrar bem, até para ser esse reserva imediato do Coutinho e não deixando o nível cair. O Nuno, mais uma vez, uma grande partida. O Jair comandou o meio campo, como volante. Tudo bem, o adversário favorece? O adversário favorece. Mas ainda assim há jogos que mesmo quando a gente tem um jogador qualificado, mesmo quando a gente tem um adversário que favoreça esse jogador, às vezes ele não aparece. Dessa vez o Jair apareceu e foi muito bem-vindo a escolha do Diniz em relação a ele. O Diniz eu acho que erra um pouco, erra muito, na minha concepção, em inventar o Hugo Moura como zagueiro. Se tem 4, 5 zagueiros lá, coloca. Ele já tentou tudo. Uma coisa que ele não tentou foi Lucas Freitas e o caramba, Luiz Gustavo. Então ele tem que tentar. Tem que colocar o garoto para jogar. Porque já tentou Lemos, João Vitor, tá arriscado voltar o Lucas Oliveira. Então tem que dar mais uma oportunidade ao Luiz Gustavo para ele mostrar o potencial dele.
até porque contra o Palmeiras ele foi bem. Ele foi muito bom jogador. O Tietchan, mais uma vez, um dínamo no meio de campo, mostrando qualidade, velocidade, intensidade. É o jogador com mais saúde, depois dele o DVD, né? Mas o DVD entrou no final do jogo. Então é isso. A gente está criando aos pouquinhos condições de melhorar o time, fisicamente e tecnicamente. Porém, o campeonato não para. E agora já está vindo um Atlético aí. E por sinal, comenta aí qual o placar que vocês acham que vai ser do jogo Vasco Atlético Mineiro. Um time co-irmão, mas que a gente tem que ganhar. A gente costuma ganhar deles, tanto lá quanto aqui. O jogo que me vem mais na cabeça emblemático é aquele do Lamaçal com aquela defesa do Léo Jardim. Claro que houve aquele jogo que a gente sofreu um empate com o gol do Hulk no final do jogo, que nos eliminou da Copa do Brasil, mas é outro campeonato, é campeonato brasileiro, a gente precisa dessa vitória, a gente precisa sair da zona de rebaixamento e passa muito por uma vitória consistente em cima de um adversário qualificado que é o Atlético Mineiro. Não gosto da zaga com o Hugo Moura, principalmente num jogo como esse, que a gente tem o Hulk do outro lado que joga absurdo mesmo com a idade que tem. Tem força, tem velocidade, chuta bem de qualquer parte do campo, chuta muito bem de falta. Então, assim, é o adversário ideal para a gente virar a chave de fato. Consolidamos a classificação na Copa do Brasil e virada de chave no Brasileiro ganhando o Atlético Mineiro. Eu tô apostando no 2-1, mas um 2-1 tranquilo, porque do outro lado tem qualidade e dificilmente a gente passa sem tomar um gol no campeonato. Então acho que eles conseguem fazer um gol, mas a gente não vai. Eu acho que não vamos sofrer tanto, não. Eu acho que o Diniz vai conseguir montar um esquema que a gente ganhe com mais tranquilidade dos caras. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.